Olá pessoal, hoje iniciamos o caminho de volta, montagem do motor. Para isso nós temos que lavar muito bem todas as peças. Tá, isso é chato, mas tem que fazer. Então temos que ter bastante capricho e também não só isso. Todos os parafusos e porcas têm o seu torque adequado. Nós temos que respeitar. Mas aonde eu vou encontrar esse torque? Nos manuais dos motores possui lá a tabelinha certa para cada peça, cabeçote, mancais, cada um tem o seu torque especificado. É só seguir. Vamos lá? Aqui a gente tem um conjunto pistão e biela. As bielas são da marca Eagle, como eu tinha comentado com vocês, é uma marca bastante conceituada nos Estados Unidos. E os pistões são da marca Mahle. Esses pistões eles possuem uma descompressão, pode ver que ele tem uma cavidade que é para reduzir então a razão de compressão por causa do blower que é usado. Então, todos os pistões ele tem a sua numeração própria. E as bielas também, elas têm uma numeração que aparece na lateral delas, não sei se dá para ver direito aqui. E essa numeração é bastante interessante, que ela deve ser montada para que fique para o lado de fora, no caso dos blocos de motor V8. Então é uma referência também que a gente usa nessa montagem. E os apertos aqui das porcas, desses mancais principais, vocês podem ver que tem esse lubrificante que é da própria ARP. Então o que a gente precisa no torque dessas porcas ou dos parafusos é uma força axial e não uma resistência radial. Então o torque, no caso aqui, por exemplo, o torque recomendado é de 12 kgfm vezes metro. E é o que a gente usa, não precisa colocar mais. Você corre o risco de ter um alongamento desnecessário desses prisioneiros ou dos parafusos e não vai melhorar em nada. Então basta colocar o torque recomendado e pronto, não tem problema algum. Uma das coisas interessantes também é a posição do fechamento dos anéis, onde que fica a folga. Eu gosto de deixar os dois anéis de compressão desalinhados, então em 180 graus. Em alguns preparadores, algumas recomendações, você fazer um desalinhamento de 60 graus e compensando com os anéis de vedação de óleo, mas eu gosto de montar dessa maneira aqui. O torque especificado pelo fabricante desses parafusos é 6 kgfm vezes metro, ou algo em torno ali de 60 Newton vezes metro. Então não adianta colocar mais, não vai resolver. É suficiente o torque que eles estão indicando. Depois de todos os parafusos e porcas apertados, é importante que esse conjunto ele gire livremente. Então você tem que sentir apenas a pressão ali dos anéis das camisas. Não pode ter nenhuma resistência a mais. Agora vocês imaginem isso girando a mais de 7.500 RPMs. Deve ser uma coisa de outro mundo ali dentro. Existem várias maneiras de a gente achar o ponto morto superior de um motor. Eu fiz essa ferramentinha aqui, que eu bloqueio o pistão um pouquinho antes dele chegar no ponto morto superior. E aí eu com um disco de grau, eu consigo medir com quantos graus ele está sendo bloqueado, e eu giro no sentido horário, e no sentido horário tem que dar o mesmo valor antes e depois do zero. Aí eu consigo achar o ponto morto superior bem exato. Poderia usar um relógio comparador também, é possível, mas o relógio comparador ele pode medir às vezes um pouco errado, porque tem aquele fenômeno da esterese, então você nunca tem uma precisão tão grande quanto dessa maneira, que ele trava e realmente não tem como ficar errado. Aqui nós temos o ponto morto superior, uma precisão muito grande, e ele é responsável pelo enquadramento correto do comando e também pelo acerto de todo o sistema de injeção e de ignição. Com o ponto morto superior definido corretamente, nós temos certeza
de quantos graus em avanço, por exemplo, eu tenho na minha ignição. Uma das grandes aplicações desse disco graduado é a conferência do comando de válvulas, para saber se ele está enquadrado, se está adiantado ou atrasado. Então foi colocado o relógio comparador em cima do tucho que tem o levante da válvula de admissão. E aí gira-se o virabrequim, né, a árvore de manivelas, até que atinja a altura, o levante que está especificado lá no manual desse comando. Então, nesse caso aqui, o levante era 24 centésimos, que nós temos que levar em consideração também a relação do balancim. Então, comparado com a relação do balancim, fazendo as contas, eu cheguei a esse número de 24 centésimos. E aí vemos qual é, em quantos graus ele está levantando antes do ponto morto superior. Então, esse comando ele começa a abrir a válvula de admissão com 44 graus antes do ponto morto superior. Pronto, comando no lugar, enquadrado, tudo certinho. Ainda falta mais alguma coisa. Quem sabe a semana que vem já tem uma cor nova aí. Isso aí, um abraço.